Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, graça e paz para todos vocês. Eu queria primeiramente contar um pouquinho, da nossa história como adventistas do sétimo dia. E eu gostaria muito de frisar que nós, graças a Deus, nós conhecemos o adventismo depois de muito tempo, de protestantismo, quando nós não tínhamos conhecimento pleno da palavra de Deus. Mas aí o Senhor, pela sua misericórdia, nos alcançou. E aí, através do canal da Novo Tempo, nós tivemos alguns estudos com o pastor Arilton, a respeito de Daniel e Apocalipse, e Deus nos mostrou grandes verdades que antes nós não tínhamos nenhum conhecimento, inclusive era algo que a gente tinha anseio de saber em que tempo estávamos vivendo, como esperar a volta do Senhor, como se preparar, e nós não sabíamos como, Então, como o pastor Arilton, ele citou alguns trechos de Ellen White, o Desejado de Todas as Nações, ele citou esse livro, despertou em nós o interesse de conhecer o material de Ellen White. E nós começamos a estudar em casa, a partir da Novo Tempo e com os livros de Ellen White, e nós passamos assim um período de tempo estudando a palavra de Deus em casa, e nos convertemos ao adventismo em casa. Começamos a fazer reforma de saúde também, começamos a ler o livro Conselhos sobre Regime Alimentar e mudamos a nossa alimentação. Já começamos tudo antes de ir para a igreja, Quando nós fomos para a igreja adventista, já estávamos numa caminhada já, Eu não lembro bem, você lembra quanto tempo nós passamos em casa? 6 a 7 meses. Acho que foi 6 meses, não foi não? Em torno de 6 meses nós ficamos em casa, estudando e sendo adventistas e guardando o sábado, fazendo reforma de saúde e buscando conhecer o espírito de profecia, e depois nós decidimos começar a congregar na igreja. Quando nós começamos, e o Senhor sempre nos incomodando. Quando nós começamos a congregar, por volta, eu acredito que em menos de um ano nós nos batizamos, não foi? E Deus começou a nos mostrar novas verdades, a respeito da vida que Ele quer para o seu povo nesse último tempo, pois o nosso estudo, o nosso foco principal era em que tempo nós estamos vivendo, nos estudos que fazíamos. Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Então, quando nós começamos a estudar a respeito das profecias de Daniel e Apocalipse, nós percebemos que realmente o tempo é findo, Começamos a perceber que o tempo do fim começou em 1844, que realmente as coisas já estão no fim da linha, que esse mundo já está realmente, vamos dizer, condenado à destruição, E que os únicos que vão estar firmes, de pé, nesse período tão difícil, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, estão firmados na rocha, estão buscando a obra de preparo, fazendo reforma em suas vidas e mudando de vida completamente, matando o eu, desprezando o eu e deixando que Cristo viva em si, e principalmente buscando do Senhor a força e o poder para obter vitória sobre o pecado. Então nós observamos as profundidades da palavra de Deus, coisas que nós nunca tínhamos visto antes, E também, o irmão Celso pegou conhecimento, foi para a igreja, foi nos dar estudo lá em casa, mas ao chegar lá também, creio que ele tem lembrança disso, que a gente já conhecia muito bem as profecias da irmã White, o livro,
Ele até se assustou quando ele perguntou como a gente conhecia tanta coisa, né? Eu acredito que ele tem lembrança disso. Né? O Espírito Santo nos incomodando. Estamos aqui, graças a Deus, felizes, com muitos testemunhos para dar, né? Porque o Senhor já fez muito na nossa vida. Mesmo que chegou aqui, Ele nos sustentou até hoje e não deixou de nos sustentar. Está trazendo irmãos para cá, de fora, de Portugal. Os daqui rejeitam, o Senhor traz de fora para nos ajudar, né? Então a gente agradece a Deus todos os dias da nossa vida. E o Senhor está voltando. Meus irmãos, abra os olhos. Então, o que é que acontece? Nós tivemos esse início, né, no Adventismo, e logo que nós começamos a congregar, com algum tempo, alguns meses depois, nós nos deparamos na internet com os irmãos do MV. E isso nos chamou bastante atenção. Os congressos, a forma como eles colocavam o espírito de profecia no lugar que deve ser colocado, né? Eles mostravam, elevam a alta norma. E nós passamos a conhecer o MV, o IAG, o irmão Mauro Carnassale, e percebemos o quanto eles já estão adiante nessa caminhada, quanto eles já estão avançados. E eu fiquei com a minha família, nós ficamos maravilhados de ver o zelo, a maneira como eles se preocupam em estar em obediência ao Senhor. E como eles estão preocupados em difundir essa verdade, mostrar essa verdade para todas as pessoas. E como eles estão preocupados para que todos se preparem para se encontrar com o Senhor, né? E então conhecemos a história deles, como é que eles foram para o campo, a maneira como eles se preocupam em mostrar para os irmãos o que Deus quer para o seu povo nesse último tempo. E então nós decidimos ler o livro Vida no Campo. E aí nós vimos que realmente esse é o ideal divino para o povo de Deus. Amém. Deus quer que o seu povo se prepare. Deus quer que o seu povo... Não é que o campo vai nos salvar. É que Deus quer que o seu povo esteja num ambiente propício. Olha só, eu estou aqui gravando para vocês. Eu estou aqui na cidade. Estou aqui debaixo de uma árvore. Mas olha o barulho. Acredito que vocês estão percebendo o barulho. No campo não é assim, né? Nós escutamos apenas o som das aves, né? A água a correr. Então nós temos um ambiente propício para termos comunhão com Deus, estarmos com os nossos pensamentos elevados aos céus, né? E aquele ambiente, ele é favorável para a obra de preparo. E principalmente nós percebemos quando nós cedemos ao Senhor. E o Senhor nos orientou em tudo. Se eu fosse contar aqui o passo a passo que Deus nos deu para que decidíssemos pela vida no campo, iria ser um vídeo muito longo. Mas o Senhor, Ele nos deu um passo a passo realmente. Ele nos deu um passo de cada vez. E cada vez que nós avançávamos, o Senhor nos dava um outro passo. E continua sendo assim. E Deus, Ele nos mostrou que aquele ambiente, Ele não vai nos salvar, mas Ele nos propicia meios para nos aproximarmos de Deus e vivermos em completa obediência e dependência do Senhor. E ajudar outros irmãos que precisam ter coragem. Sim. Porque quando a gente chegou aqui, a gente foi para uma casinha simples, né? Mas o Senhor nos proporcionou outra casa. Porque quando a gente entrou no terreno, Ele disse que não era ali que a gente ia ficar. Só passamos 12 dias e fomos para outra casa. Nessa outra casa a gente passou um ano. 1 ano e meio. 1 ano e meio, não foi? 1 ano e meio. E o dono pediu a casa. E a gente em oração para sair de lá. E o Senhor sempre dizendo, calma, para a serra. Só que não tinha ninguém que me levasse na serra. Ninguém queria ir para a serra. Só queria me levar em outros cantos, as pessoas que eu conheci. E o Senhor sempre para a serra. Quando foi um dia eu disse, Senhor, como é que eu vou para a serra se ninguém quer me levar? Se o Senhor não tomasse providência, ninguém vai me levar.
E o Senhor incomodou, já tinha falado comigo, mas também incomodou a minha esposa, que eu estava pegado a algo, que era a casa. Porque era uma casa de valor de 450 mil, avaliada quando eu saí daí. E o que aconteceu? Bom dia. Os rapazes, o rapaz que queria fazer negócio na casa, né? O valor era para ser muito menos, mas teve... Esqueci, meu Deus. Esqueci. Conclui lá, esqueci. Então, o que acontece? Nós viemos para o campo, né? O Senhor nos orientou durante o tempo que nós estávamos na cidade. E o Senhor já tinha me falado que eu tinha que deixar o emprego, né? Eu deixei o emprego, pedi uma licença. E logo depois de um ano, quando eu cheguei aqui, o Senhor me incomodou a pedir demissão e eu fiz exatamente o que o Senhor mandou. E Ele nos ensina a cada dia como viver na dependência dEle. Vocês não têm ideia do quanto é importante vivermos na dependência do Senhor. O quanto é importante desenvolvermos essa confiança no Senhor. Porque, como meu esposo estava falando, o dono da casa que a gente morava, ele nos pediu a casa, né? E quando ele nos pediu a casa, eu fiquei muito preocupada porque não tínhamos para onde ir. E o Senhor tem nos mostrado que devemos colocar tudo nas mãos dele, deixar as preocupações de lado e entender que estamos na dependência dele e é assim que devemos viver. E um determinado momento eu estava lavando a louça na pia e eu estava conversando com Deus e chorando. E pedindo a Deus que Ele colocasse a vontade dEle acima de tudo, mas que Ele nos socorresse. Que Ele nos desse um meio de encontrar um local para ir, porque eu já estava muito angustiada. E o Senhor falou no meu coração assim: filha, acalme seu coração. Eu vou mostrar que eu sou o Deus que você confia. Eu cuidei de você até aqui, cuidei da sua família até aqui. Eu não vou lhe abandonar agora. Então, e Deus também me mostrou que meu esposo realmente, ele estava muito, assim, apegado à questão da casa, porque ele queria vender a casa para a gente comprar um terreno, um sítio, fazer benfeitorias, né? Mas o Senhor também está nos ensinando o desapego às coisas do mundo, né? Irmãos, é impressionante como Deus age na nossa vida, porque nós não vamos cruzar os portões da Cidade Santa com apego nesse mundo, com qualquer coisa que nos agarre a esse mundo. Porque onde estiver o nosso coração, é ali que estará o nosso tesouro. E o nosso tesouro, ele não pode estar aqui, ele tem que estar lá no céu. E o Senhor nos mostrando, né? Perdão, irmãos, o barulho aqui, viu? Consertando ao vivo, no celular, líder, assistência técnica em toda a região. O Senhor está nos mostrando o quê? Que nós devemos desapegar de tudo. Nós estamos, como diz a serva do Senhor, em período de diminuir as posses. E vai chegar um tempo em que nada mais nos poderá servir de impedimento para seguirmos adiante. E o Senhor tem nos confirmado na palavra dele, porque nós estamos no sítio. Nós não temos internet para acompanhar vídeos, nós não temos muitas coisas, mas nós temos o Espírito de Profecia e a Bíblia. E o Senhor tem nos mostrado os tesouros escondidos da palavra dele, o quanto ele quer preparo para o seu povo. E nós não somos o único casal que se arriscou e que colocou nas mãos de Deus a vida. E disse assim: Senhor, tome conta da minha vida e faça o que o Senhor quiser. Faça a sua vontade, que se cumpra o teu querer. E eu decidi fazer da minha vida o mesmo que fez Abraão. Confiar no Senhor, sem precisar ver. Porque quando Deus tirou Abraão da sua terra, do meio da sua parentela, ele só disse a Abraão qual era o primeiro passo que ele tinha que dar. Mas ele não disse: olha, Abraão, você vai passar por isso, por aquilo, você vai cruzar essa estrada, você vai fazer isso, você vai ter filhos. Não, Deus não disse nada.
Deus disse, saia do meio da sua terra, saia da sua terra, do meio da sua parentela e vá para um lugar que eu ainda vou lhe mostrar. E unicamente pela fé é que Abraão pôde avançar, né? Se não fosse pela fé, ele não teria recebido o título de pai na fé. Então nós temos um trabalho que precisa ser desenvolvido pelo Espírito Santo na nossa vida, no qual nós precisamos nos render ao Senhor. E nós temos muitos testemunhos da misericórdia de Deus. O Senhor nunca nos deixou passar privação, o Senhor nunca nos deixou passamos dificuldades, isso é normal. Na vida do ser humano, até aquele que trabalha passa dificuldades, até aquele que está vivendo na força do seu braço, ele passa dificuldades. Mas com o Senhor, Ele nunca nos deixou faltar o pão. Ele nunca nos deixou passar vergonha. O Senhor tem nos sido fiel, tem nos sido aquele que nos sustenta, como Ele sustentou o povo no deserto. Ele tem nos dado o passo a passo. Quando nós avançamos e perguntamos ao Senhor o que devemos fazer logo depois, Ele nos revela na sua palavra. Ele está nos dando os meios para continuar avante. E está nos mostrando que está chegando a hora de clamar a plenos pulmões toda a verdade, seja para quem quer que seja. Então, graças a Deus por isso, o Senhor tem nos mostrado o quanto Ele é fiel e está desenvolvendo em nós uma confiança tal para que no tempo mais probante, no momento mais terrível que tivermos que passar, não estejamos duvidando do agir de Deus. Estejamos certos que assim como Ele foi fiel conosco na nossa estrada, Ele será no momento mais terrível. Porque nós estamos prestes a passar por um tempo de angústia. Estamos vendo uma crise iminente diante de nós. Terríveis calamidades já estão acontecendo. Coisas terríveis estão para acontecer. E o povo de Deus, a única salvaguarda para o povo de Deus é estar firmado nos princípios da palavra, tendo assim diz o Senhor como sua forma, sua única regra de fé e prática, né? E esse assim diz o Senhor não é só a Bíblia, porque o mesmo Espírito que inspirou os apóstolos e inspirou os antigos profetas, para todos aqueles que creem que Ellen White é serva do Senhor, é o mesmo Espírito que inspirou a serva do Senhor. Então nós temos a Bíblia e o Espírito de profecia para nos dar todo o discernimento da verdade, todo o caminho que devemos seguir. E o Senhor está nos ajudando. O Senhor, Ele guia o seu povo como a crianças, ensinando até as coisas mais básicas, as coisas mais pequenininhas, para que não venhamos a ser escravos do diabo. E também o Senhor também nos provou, né? Muitas vezes. Nos provou muitas vezes. Quando eu cheguei aqui, eu tenho um tem nos Senhor provado ainda. que me colocou, se não, quando você vender sua casa, né? Estou conversando com ele, me ajudou muito. Então você compra aí um trator e dá para você viver bem, Naldo. Aí eu digo, quando eu vender a casa, eu vou ter aquilo na mente, né? Eu vou comprar um trator, depois se não, sabe de um, eu vou comprar um pé de terra, eu vou comprar 2 tratores. E vou investir na obra do Senhor. E o Senhor falou comigo que não é para comprar trator nenhum. Claramente Ele falou comigo no meu coração. Porque eu ia esquecer dele. E Ele não me trouxe para aqui em busca de prosperidade. E o Senhor me deu uma terra, para vocês entenderem, meus irmãos, com 10 mil pés de café. E eu disse a Deus que se Ele me desse, como Ele não queria, café dentro da terra, porque o café é estimulante. Não quer que a gente trabalhe, não quer que a gente tipo trabalhe com café e desagrada ao Senhor. Eu disse a Ele, Senhor, se o Senhor me der uma terra com café, não se preocupe não, eu corto todo o cafezal. E o Senhor nos provou, me deu uma terra com 10 mil pés de café. E eu cortei os 10 mil pés de café, que hoje, ao preço que ele está, me daria quase 180 mil por ano. Mas eu não vou deixar de honrar o meu Deus por causa de 10 mil pés de café. Eu prefiro que Ele me sustente do que eu tentar me sustentar. Porque a graça dele na nossa vida está sendo maior do que os irmãos imaginam. Com certeza. E quando nós estávamos também sem um pedaço de terra, né, pensando na casa, em vender a casa, e estávamos tão aflitos que a gente já estava para se conformar com o que Deus nos desse, no sentido de ser um pedaço de terra menor, né? Porque queríamos estar naquilo que nos pertencia e não nas coisas dos outros, porque a gente encontrava muitas ofertas para
para morar numa casa, mas para cuidar de cafezal, porque aqui o que mais tem é café. Mas Deus sempre colocava no nosso coração o seguinte: não quero vocês envolvidos nem com sociedade, com os incrédulos, e nem com o cafezal. Então nós resolvemos obedecer. E o Senhor nos deu uma terra linda, no pé da Serra do Brigadeiro, com muita água, muita com cachoeira, nascente, com cachoeiras, com a água à vontade. O Senhor nos deu 11 alqueires de terra, graças a Deus. E esses 11 alqueires não são nossos, estamos apenas sendo mordomos do Senhor. O Senhor é quem está escolhendo a dedo quem vai estar lá dentro para desfrutar daquele pedacinho do céu, enquanto o Senhor permitir que estejamos lá. Porque vai chegar um momento que nós também vamos ter que sair de lá, né? Chegará um momento, como diz a serva do Senhor, que teremos que dar adeus ao nosso pedacinho de terra e rumar adiante, porque estaremos prestes a nos encontrar com o Senhor. Mas enquanto ainda o Senhor nos permitir, o Senhor já está providenciando meios para que possamos, pela graça dele, nos suster daquela terra. Nós não temos renda, mas o Senhor tem nos sustentado. Nós não temos comércio, o Senhor tem nos sustentado. E não pedimos nada a ninguém, apenas contamos as nossas necessidades ao Senhor. E nós não fazemos nenhuma solicitação a nenhum dos irmãos pedindo doação, nada disso. O Senhor é quem tem nos sustentado de fato. Ele tem visto as nossas necessidades e Ele tem nos sustido. E agora o Senhor, como tinha falado antes o meu esposo, o Senhor está enviando um casal, né, que veio de Portugal. E Deus já está trabalhando nessa situação para que também possamos investir mais na terra. Graças a Deus por isso, porque quem fez tudo foi o Senhor. Nós não fizemos absolutamente nada. Tudo para a honra e glória apenas do nosso o Deus. Senhor guiando o seu povo. Eles vieram nos visitar pela graça de Deus, né? Conhecemos eles através do pastor Robson Gondim. Nós conversamos com ele e ele também conversou com esse casal. E esse casal que estava muito desejoso de morar no campo, pois o Senhor colocou no coração deles uma necessidade intensa de se preparar. Eles têm conhecimento da verdade, eles estão sedentos da vontade, de fazer a vontade de Deus, querem fazer a obra de preparo, querem viver no campo, querem educar o filho da maneira que Deus quer que seja educado. Eles querem viver a reforma de saúde com os princípios sãos, da maneira correta, né? Eles querem ter uma vida que realmente dê testemunho. E eles também, né? E a esposa tem muito tempo, acho que ela tem muito tempo de igreja, 25 anos de adventismo, mas não conhecia a verdade. Ela disse e quando Deus incomodou ela, sim, ela ficou extasiada, porque ela não conhecia aquela verdade. E tem pouco tempo que ela conhece a verdade pura da igreja, Dois né? anos que ela começou a ter realmente esse aprofundamento no espírito de profecia. E Deus começou a mostrar para ela que ela tinha que sair de Portugal e voltar para o Brasil. E o esposo, ele entendeu a mensagem, aceitou a mensagem completa. Ele também está se esforçando muito. Uma pessoa que nunca viveu no campo, sempre viveu na cidade. Muito esforçado, desejoso de fazer a vontade de Deus, não está vendo empecilho nenhum. Pelo contrário, ele está muito feliz em ter a chance, né? A chance que o Senhor está dando de ter um pedaço de terra para plantar, viver em comunidade com os irmãos. E nós percebemos que eles estão no mesmo espírito, buscando crescer em graça, buscando obedecer a Deus, buscando viver na dependência de Deus. E nós somos gratos ao Senhor, né? Primeiro o Senhor enviou a irmã, logo que Deus tirou minha mãe, o Senhor enviou a irmã Margarida para nos servir também de ajuda. E depois o Senhor agora já está enviando outros irmãos e o Senhor já tem nos mostrado que vai enviar outros, né? E também já está provendo. Nós sabemos que isso vai acontecer. E também está provendo, em nome de Jesus, uma renda já para nós. Graças a Deus por isso. Porque Ele é fiel. O Senhor nos deu um período de prova, um período de adaptação, no qual Ele sempre nos orientava a não murmurar, a não ver dificuldades, mas ver a providência dele, ver que quando confiamos nele, ele nunca nos falta,
E agora o Senhor está prestes a nos dar sim o nosso meio de renda, graças a Deus, né? E somos gratos ao Senhor. Vamos deixar acontecer para que Deus nos dê assim, a graça, né? E a alegria de testemunhar para vocês como é que o Senhor trabalha E uma na vez, vida irmãos, do seu povo. eu acabei reclamando. Só eu e Deus. E Deus falou para mim, sabe o quê? Filho, enquanto você reclamar, eu não vou te tirar da prova. E Ele fez isso na nossa vida e eu estou muito feliz. Graças porque Ele a é fiel, Deus. Ele nos mostra os nossos erros para a gente nos corrigir. Nos diante molda, dele. né? Nos molda, Nos quebra. vai cortando as nossas, as gavinhas, aquilo que não é bom, aquilo que é ruim, que nos faz envergonhar o nome do Senhor, né? E a vida do cristão é essa, crescimento em graça, né? Graças a Deus, eu tenho alegria de falar dos feitos do Senhor e tenho mais convicção, cada dia que passa eu tenho mais convicção de que o Senhor não tarda a sua volta. Amém. O Senhor cedo virá. Nenhum de nós deixe para amanhã o preparo, porque nós estamos prestes a passar em revista. Estamos prestes a ver o fechamento da porta da graça. E não temos muito tempo para o preparo. Não sejamos nécias, mas sejamos as virgens prudentes que estão com azeite e reserva em suas lâmpadas, que estão se preparando todos os dias para se encontrar com o Senhor. Esse é o desejo do meu coração para todos vocês, que se preparem, que busquem o Senhor enquanto se pode achar, pois o Senhor não tarda a sua vinda, Ele cedo virá. Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo. Amém.